Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo, mas um pouquinho mais de luxo hoje, né? Hoje eu estou recebendo uma querida amiga diretamente da Bahia. Vem me visitar, Kaliane, querida. Seja muito bem-vinda ao manicômio tributário. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui e obrigada pelo convite, porque é um luxo estar no manicômio tributário, Muito com certeza. Bom. Vamos contar o nosso segredinho, que quase tu pediu música no Fantástico, vamos deixar... Pode contar, Então, a Kaliane está sendo convidada para vir aqui no manicômio tributário já há algum tempo. Convidei, aí a agenda não fechou, ela tinha algum outro compromisso. E agora, coisa de 2 semanas atrás, mandei um convite para ela de novo assim, puxa, Augusto, eu tenho o aniversário do meu irmão, e já começou a se justificar, mandou o print do convite do aniversário, tudo para justificar. Eu falei, tá tranquilo, cara, eu entendo perfeitamente. Então, eu estou entendendo com isso que você vai pedir música no Fantástico, porque eu vou ter que te convidar uma terceira vez para vir aqui. Aí eu percebi que eu atingi ela no emocional, e ficou uns 2, 3 dias de silêncio no WhatsApp, até que ela retoma comigo na quarta ou quinta-feira, falando... Daria para marcar 11 horas, porque daí eu consigo fazer a gravação e depois o aniversário do irmão. Eu falei, claro que sim, venha. Então você não vai pedir música, né? Não vou pedir música e nada como uma boa liderança, tá vendo aí? Ó, me pegou, eu falei, não, gente, não posso pedir música no Fantástico. Exatamente. Tenho que estar aqui com o Augusto pra gente falar de tributário, do manicômio que tem sido a nossa vida, ainda mais agora com a reforma tributária. Com certeza. Querida, eu começo com todo mundo, porque sabe que quem vem aqui são... bons profissionais, mas para além disso são pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto de receber, conversar e aprender. Admiração mútua, querido. Muito bom. Eu queria saber o que te trouxe até aqui. Quem é a Kaliane, que hoje lidera diversas discussões, fintechs, reforma tributária? Conta um pouco o que te trouxe até aqui. Bem, como você bem falou, eu sou baiana, eu acho que isso é muito legal, porque é uma cultura bem diferente, né? Inclusive de São Paulo. Então é aquela coisa mais autêntica, né, mais espontânea. Eu acho que isso me ajuda muito nas minhas relações interpessoais, né? Então, eu comecei minha carreira em Salvador, né? Trabalhei lá no escritório, que já era meu formado por pessoas que vieram de Big Four. Uhum. E eu sempre gostei de números e senti aquela falta de tangibilizar o direito tributário. Então, fui para a PwC. Uhum. Fiquei na PwC de Salvador, depois eu vim para São Paulo, depois eu fui fazer o meu mestrado fora. Fiz, né, o mestrado sanduíche, que é o primeiro ano do MBA da Kellogg, e fiz o LLM, como chama, na Northwestern School of Law. E para mim foi fantástico, porque me deu aquela visão de negócio. Pra você ter ideia, o marketing da Kellogg é muito famoso. E é um marketing muito mais vinculado a negócios, né? Então eu aprendi mercados nichados, tudo isso. E eu levei isso para mim como aprendizado e apliquei na minha carreira. Depois eu fiquei na PwC de Nova York, trabalhando já com a parte de serviços financeiros. Voltei, aí eu passei para o escritório de advocacia, passei de novo pela PwC, mas eu brinco que eu sou uma advogada meio diferente, né? Porque eu voltei com a AB de Nova York e as pessoas me chamavam de maluca, porque eu resolvi voltar para a PwC para fazer finanças corporativas. Sim. Eu tinha muito essa necessidade de números. Então, para mim, foi muito interessante, porque na PwC eu acabei aprendendo a parte de contabilidade, mas a parte financeira também de fluxo de caixa. Então, eu tinha que montar o parâmetro de valor e participei de M&As quando eu ajudava na parte jurídica. Depois disso, eu acabei indo para um escritório, depois eu fui para a UI na parte International Tax, que é a parte que também é minha paixão. Passei pelo eBanks, que foi onde eu me apaixonei pelas fintechs. Eu fui a head global do eBanks. Então, eu peguei o eBanks no momento que era pré-IPO, e expansão, né, para a África. Chegaste a morar em Curitiba ou ficou em São Paulo? Não, fiquei em São Paulo, mas é bastante para Curitiba, porque tinha uma parte do time que estava lá. E para mim foi muito importante ter essa visão, tendo já passado por consultoria e por escritório, ter essa visão de empresa. Sim. Porque você começa a ver como o tax ele é transversal, né? Muito. Porque eu respondia para o time de pricing, para o time de operações, para o time financeiro, até para o time de marketing, porque ia fazer evento lá fora e precisava saber a carga tributária, o benefício, etc. Então, para mim, foi assim uma experiência sensacional. É um setor que eu sou apaixonada, né? Tecnologia também, e são pessoas muito criativas de produtos. E é interessante porque quando você pega indústria, ela já está consolidada em diversas discussões. Quando eu entro num setor de tecnologia, o direito ainda não alcançou.
Então, você tem um trabalho de interpretação e aplicação muito mais interessante para mim. Preditivo, né? Exatamente. E muitas vezes, como eu tive a oportunidade de também ver isso em outros países, a gente percebe como a legislação brasileira da parte de Bacen, regulatória e até tributária é muito mais avançada que o resto da América Latina. Sim. Então, esse comparativo para mim foi muito interessante. E começar, de fato, a ver o quanto o tributário, por ser dinheiro, impacta para a companhia e a caixa, né? Então, para mim foi muito interessante. Depois eu passei pela Natura, passei pela Emergent Code, passei para o escritório, agora eu estou no Alma Law, com a Luciana Aguiar, que eu adoro de paixão, que eu sou fã. Então, estou lá trabalhando com ela e para mim tem sido muito interessante porque nesse período que eu estava no eBanks, eu fundei o Women Leaders in Fintech. Eu percebi que existia uma baixa representatividade feminina no setor, que é tradicionalmente dito como masculino, né? Que é o setor de tecnologia mais o setor financeiro. E foi muito interessante que no primeiro evento eu achei que ia ter só 20 pessoas. A gente bateu a cota máxima, que era de 60, saímos na Isto é Mulheres. E desde então a gente tem tido uma repercussão muito legal. E como eu estava te contando, a gente fez agora um evento de reforma tributária para os serviços financeiros com o governo. Sim. Então a gente teve Marcos Flores, teve o Hélio de Mello, a Cris da CNF e também o Antônio, né? A Joyce da Núclea também estava lá. E onde a gente discutiu split, DERE, o regime específico, como ele surgiu, o comparativo internacional. Só assunto simples. Super simples. Sim. E assim, foi super legal. A gente teve 541 inscrições. Que isso. E isso também é uma das vertentes, né, do WLF, que é o Women Leaders in Fintech, que é levar esse conhecimento. E a gente voltou também com um podcast, que eu já te convidei para participar. Está super convidado. A gente voltou com esse podcast. Inclusive, não sei se você sabe, o primeiro podcast a falar de reforma tributária foi o WLF, que a gente fez no final de 2024. Muito por conta dessa questão de split. Uma dúvida que surgiu. O WLF ele é dividido em GTs, né? E aí, eu estava responsável, ainda sou responsável pelo GT de Tax. E aí eu fui conversar com o GT financeiro e falei, olha, a gente vai falar aqui sobre split, não sei se vocês têm interesse. E de repente, não era só eles, era produtos, era Open Finance, todo mundo tinha interesse. E aí você vê como o mundo do tributário, ele de fato é transversal. E nós, profissionais, precisamos entender isso, né? Então, hoje eu estou no Alma Law, nessa parte de fintech, né? Focada nesse setor, que é um setor que eu gosto muito de tecnologia, claro, atendo outros, né, setores também. Mas, de fato, para mim, hoje faz mais sentido, porque depois de ter passado por empresa e ter tido essa visão negocial, eu consigo me colocar no lugar do meu principal stakeholder, né, que é o meu cliente, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de resolver problemas complexos, de ter essa cabeça de consultoria. Então, para mim, é muito legal estar podendo compartilhar o conhecimento e ajudar clientes. Muito bom. Tu sabe, Kariane, eu nunca te falei isso, mas vou te falar agora no ar. Quando a gente se conheceu, quando a gente conseguiu sentar e conversar um pouco mais, foi naquele dia que eu lancei o livro aqui. E uma coisa que eu percebi em você é que é aquele tipo de pessoa que você não consegue sequer beber o cafezinho, porque senão você perde uma mensagem importante. Você fala muita coisa interessante, assim, como agora há pouco você falou um monte de coisa que eu quero explorar aqui, achei muito bacana, que é, primeiro, você ocupou as 3 cadeiras da carreira de um executivo. Sim. Ou seja, você foi consultora, você é advogada e você foi executiva, né? Eu queria te perguntar, assim, traçando um paralelo, quais são as principais características que um profissional tem que ter para ocupar essas cadeiras com sucesso? Olha, você primeiro, muito obrigada. Sim, eu tenho isso. Sim. Às vezes eu fico assim, parado, ouvindo. Nem cafezinho eu tomo. Fico assim. Às vezes tem um amigo meu que fala assim, vem cá, brota ideias, Isso. Brota ideias. São esses links, mas é isso que eu queria falar, dessa questão da competência, né? Eu acho que o profissional de tax, ele ainda está muito preso nessa formação especialista, tá? E aquilo que a gente estava conversando antes, né, sobre os SUTs. Sim. A cultura americana, eu fiz meu mestrado muito nova e trabalhei lá. Então, peguei ainda por cima em Nova York. Sim. Então, aquilo ali, eu lembro que logo no começo, a concentração que eles têm e o viés negocial, tudo é para o suporte do negócio. Sim.
era muito novo para mim, embora eu tivesse já trabalhado aqui na PwC, o escritório de advocacia. E eu acho que é isso que é necessário para você transitar. Porque, por exemplo, se eu estou no escritório de advocacia, por mais que eu seja mais técnico, né, que eu tenha que saber até especializações, etc., você precisa ser generalista no sentido de como é o negócio, quais são as regras básicas que se aplicam ao negócio. E muitas vezes, não é só no tributário, quais são as interfaces, seja criminal, civil, e a gente aprendeu tudo isso na própria faculdade, né? Eu acho também que você ter noções de contabilidade e finanças te ajudam, porque, por exemplo, você faz um planejamento tributário no escritório, você tem que saber o impacto na ADF. Então, eu na PwC, por exemplo, fazia da Braskem aquelas contingências de nota fiscal. Sim. Aquela carta maravilhosa de advogado, circularização. Sim. Então, isso tudo vai trazendo para você um conceito maior e mais genérico dos impactos que o tax traz na empresa. Da mesma forma, quando você está em consultoria, você tem que ter... eu escutei da Luciana esses dias, muito fantástico, ela fala que quem faz consultoria precisa limpar o HD. E é isso. Quando você faz consultoria, você tem que ter uma cabeça muito aberta para você receber as informações de um modelo, muitas vezes, de negócio complexo, e você conseguir navegar ali. Então, eu acho que essa questão de você ter uma boa base de um direito civil, de um direito criminal que está vinculado ao tributário, de você ter de contratos e você ter também contabilidade, finanças necessárias para você transitar. E quando você estava na consultoria, nessa transição tua de consultora para business, para executiva, tu chegou a cair naquela armadilha de achar, quando tu era consultora, que o executivo, ou que a empresa ou que o executivo era lento, que ele não dominava as coisas, ou você rapidamente entendeu que não? Jamais, porque eu vou te falar, quando eu entrei no Ibanks, primeiro que é uma empresa altamente criativa, porque tecnologia com serviço financeiro. Cheguei no momento que eu te falei que era pré-IPO, então tinha que fazer reorganização societária das holdings, tinha que fazer reorganização societária mesmo da empresa, aquela transferência indireta, né, de empresas que estavam no exterior migrando uma para baixo da outra. Tinha que pegar todas as contingências que estavam acontecendo em Latam e não só isso, produtos. Então, não tinha nem como. Se você perguntar para mim, foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, porque a diversidade, a complexidade era muito grande. É aquilo que eu te falei, eu não tenho ainda um direito pronto para a inovação. Então, essa é a realidade. Na minha transição, que eu acho que foi mais interessante, é que quando você tem uma carreira executiva, você precisa ser um excelente gestor. Então, eu parei, como eu estava contando para você, minha faculdade de contábeis, para poder fazer um MBA na St. Paul, que é de inovação, liderança, justamente para poder ter essa habilidade de gestão em um setor que ele é muito diferenciado pela rapidez, pela criatividade. Sim. E eu vou dizer para você que são pessoas, muitas vezes, extremamente inteligentes com que você está trabalhando e que tem essa visão de negócio aplicado ao direito, muitas vezes. Porque você vai conversar com founders... Eles, muitas vezes, construíram o modelo de negócio com a base que eles tiveram de tributário de input e decisão. Sim. Mas o cara não vem do nada, sabe? Então, para mim, foi essa diferença de ver, olha, o direito aplicado literalmente ao negócio. Não mais sentada do outro lado, em que eu só passo assim, olha, essa aqui são as regras. Não, via a aplicação. E muitas vezes a gente sabe que uma coisa é no papel, quando você vai aplicar, você tem várias outras burocracias e dificuldades, inclusive até de reporting. Sim. Então, a gente tem isso também, né? E que você tem que tomar decisões de negócio que muitas vezes não são atreladas à melhor decisão tributária, porque você tem um negócio para gerir, para cuidar. Então, eu acho que é muito interessante você... eu acho que nessas 3 cadeiras, para mim, foi sempre ter uma cabeça de que o direito é um suporte ao negócio. Então, eu apresento quais são os riscos. E o apetite de risco não vai estar comigo, vai estar na direção do que o cliente ou a empresa, no caso, quando eu era executiva, necessita. Então, acho que essas competências de você conseguir navegar, inclusive entre pessoas, porque a gente não pode esquecer que tudo é sobre pessoas. Tudo. Seja no escritório, seja numa empresa, ou seja numa consultoria. E o que eu fico feliz hoje é que uma das dificuldades que eu tinha quando eu trabalhei em escritório é que eu achava que o escritório ele não tinha essa visão negocial, ficava muito preso na pessoa, no conhecimento da pessoa. E hoje eu vejo escritórios que estão, inclusive, vinculados à inovação, muito preocupados com governança.
E quando eu estava também na cadeira de executiva, assim como você também deve concordar comigo, muitas vezes você não acha um parceiro de escritório de advocacia ou uma consultoria que entenda a sua linguagem. Verdade. E as suas necessidades. Sim. Ele vem com a solução que ele acha que é para você. Só que quando você está na cadeira de executivo, quem entende do negócio é você, muito mais do que seu prestador. Com certeza. Então, isso para mim me colocou numa posição de tenho que ser muito humilde para entender o modelo de negócio de cada lugar que eu estou. Sim. E conseguir também gerar valor através do tax. Por exemplo, no Ebanks, muitas vezes, por conta dessa questão, como tem muita plataforma internacional, vinham alguns pontos de, não, mas isso aqui pode ser tax avoidance. Aí o time de comercial brincou comigo e falou assim, olha, tax está sendo gargalo. Eu falei, para ontem. Me coloque na parte do deal para eu entrar com vocês no comercial. E uma vez foi engraçado que eu tinha, assim, 8 advogados contra mim, do outro lado. O advogado do cliente que queria contratar a gente, que era uma empresa, mais do escritório de advocacia, e eu tendo que apresentar o modelo e rebater. Porque como é um modelo muito inovador, Sim. muitas pessoas não entendem, não é só aqui no Brasil, lá fora, especialmente. Então, eu acho que essa visão negocial te ajuda até isso. Para mim, sempre foi, eu não quero tax no back office. Eu quero tax no front office. Por quê? O tax é dinheiro. Sim. E pode perder muito também. Pode perder muito. Então, você Isso. tem tanto a questão reativa quanto proativa. Sim. E você precisa deixar isso muito claro na empresa. Agora, a Kaliane, que é uma advogada que faz conta, né? Tem advogados que sabem fazer conta e tem outros que não. A Kaliane se tornou uma advogada que sabe fazer conta. A dor veio antes ou você sempre teve essa curiosidade intelectual? Eu sempre fui boa em exatas, né? Eu sempre gostei. E aí vem aí um segredo, né? Minha família é toda de auditores e contadores. Ah, é? Então, meu pai foi sócio da KPMG, a Norte-Nordeste, ele veio da PwC. Todos nós, eu tenho 2 irmãos mais velhos, passamos por Big Four. Sim. Chegou uma época que eu trabalhei junto com meu irmão na PwC, ele é auditoria e eu em tax. E eu sempre gostei de número. Hoje eu paro e penso, meu Deus, por que eu não fiz contabilidade? Sim. Sabe assim? E aí, mas na verdade veio o direito. Você lembra daqueles filmes do John Grisham que tinha a firma, etc e tal? Claro, eu era fanzaça. Claro. Então isso que me fez. Aham. Não, vou fazer direito. Mas essa questão do número, eu sempre gostei muito. Então, por isso que eu senti logo no início da carreira, mas o que acontecia? Como eu estava na PwC, naquela época não tinha toda essa questão de tecnologia, né? Sim. Então, e nem tinha aulas online. Eu me matriculava, mas eu ficava 15 dias aqui em São Paulo, porque eu atendia Braskem, CNO. Eu fui jubilada de umas 3 faculdades de contábeis, tá? Por falta. Eu estava falando agora há pouco com a Cibele, que esteve aqui conosco, que eu sou do tempo do lápis vermelho, o tiquezinho com lápis vermelho. Eu sou do tempo dos 7 colunas, 14 colunas. Eu peguei uma época em que começou a aparecer o laptop nos trabalhos de auditoria. Eu sou do tempo do malão, por exemplo, né? Então essas transformações a gente vai acompanhando. Hoje é inteligência artificial. Enorme. Totalmente. Você quer ver uma coisa? A gente estava conversando esses dias falando como era na PwC a organização dos trabalhos. A gente tinha uma pasta rosa que botava bailarina e que você preenchia os formulários. Sim. Hoje, tudo isso, e que a gente tinha que levar para casa muitas vezes, ou deixar, ou ir levar para cliente, e se você perdesse aquilo, era um trabalho inteiro, inclusive do ano anterior, porque a gente levava junto para poder fazer o comparativo, né? E hoje, como você falou, tudo é online, tudo é cloud, inteligência artificial, que está vindo cada vez mais para ajudar. Não acho que ela vem para tirar o lugar de ninguém. O operacional, sim. Mas eu acho que força, como eu estava comentando com você, a ter esse pensamento crítico. Eu concordo bastante com isso. Bastante, realmente. E com relação à reforma tributária, eu queria te fazer uma pergunta que... sabe que o Brasil sempre se notabilizou por ter, especialmente em anos de Copa do Mundo, 220 milhões de técnicos de futebol. E hoje o grande fenômeno que a gente está observando é que nós temos 220 milhões de especialistas em reforma tributária, né? E aí esse grupo se divide em alguns, eu vou fazer uma divisão simples de 2 grupos aqui. Teoria do caos, aqueles acham que o mundo vai acabar realmente, os mais pessimistas, e os alecrins dourados que acham que realmente o admirável mundo novo vai acontecer e tal. Eu quero saber onde é que a Kaliane está no meio disso aí. Eu concordo com você plenamente, tá? Eu, assim...
duvidei que viria a reforma tributária, tá? Mas ela veio. Né? E eu acho que a gente tem que lidar com ela. Eu não tenho uma teoria do caos, mas eu também não acho que vai ser alecrim dourado. Eu acho que teremos aí um período de transição. E acho que já estamos navegando nessa incerteza. Já. Né? Então, o que é que mais me choca na questão da reforma tributária? Me choca, como sempre, que a gente, como brasileiro, não planeja. Né? A gente tem essa cultura de postergar justamente porque a gente não tem uma confiança no próprio mercado. E aí, conversando com um amigo meu, que é empreendedor, que ele falou, mas Kaline, eu não vejo as pessoas falando de reforma tributária no meio empresarial. E eu falei, poxa, mas por quê? Ele falou, simples, porque no Brasil você ser um empresário é complicado, então a gente tem que viver o que está acontecendo no dia. Então a reforma tributária, enquanto ela não estiver vigente, ela ainda é algo distante. E eu entendo essa dor, porque de fato, como empresário, você tem risco político, você tem risco econômico, você tem todas as outras coisas que é chamado risco Brasil, né? O que eu acho que nessa reforma faltou é uma comunicação com a população, de uma linguagem muito mais voltada a um público leigo, porque ela ainda está uma discussão muito de especialistas, como você colocou. Acho que falta uma visão negocial e dessas discussões. E eu acho que a gente até inocente, diante de todas as alterações que a gente teve, PIS e COFINS, Bloco K, de achar que vai ser uma transição tranquila. E aí um ponto que eu sempre trago que me choca é como um país consegue fazer uma das maiores transformações, se você parar para pensar em termos de reforma tributária, ou qualquer legislação, digamos assim. Ambiente de negócio. Ambiente de negócio, em que eu ainda não tenho um regulamento. E aí eu fico me colocando na situação de empresas, e você sabe muito bem, deve até saber já quanto você está gastando, né? Sim. A empresa teve que fazer toda uma adequação à nota fiscal, e olha que interessante, né? Indústria, obrigada. Ainda não tem obrigação para serviços financeiros e nem tem para plataforma digital, tá? E aqueles outros segmentos que eles falaram que vão vir uma obrigação acessória distinta da nota fiscal, né, eletrônica. Então a gente tem esse ponto. Aí agora, esse ano, ela está navegando sem o regulamento. As empresas têm budget, né? As empresas precisam contratar pessoas, contratar parceiros de tecnologia. Como é que fica? Software houses. E aí eu fico me questionando as próprias fintechs. Sim. Como é que se planeja para o ano que vem? Se não sabe o quanto vai gastar com o split, o quanto vai receber com o split, as responsabilidades. E assim, são duras as penalidades, que é inclusive você perder a sua licença, se você não conduzir aquilo de forma correta. Perfeito. E uma licença dessa, muitas vezes, custa 1 milhão, 2 milhões. Então, para mim, são penalidades duras enquanto você não tem acesso à informação. E o que é que eu vejo? Que as grandes fintechs, os grandes PSPs, que a gente chama aqui, vamos fazer responsáveis pela coleta, são aqueles que estão sendo representados por associações. Mas tem vários outros que são menores que não são representados, porque tem um custo aí alto. Muito. Então, para mim, essa falta de informação, embora eu sei que muitas pessoas do governo estejam se disponibilizando, enquanto a gente não tiver um regulamento, você não tem como navegar 100%. E eu fico pensando como colocar um budget para o ano que vem. De time, de pessoas, de tecnologia. Como fazer um 5 years business plan? Não tem. E outra coisa, análise do seu modelo de negócio. Porque para muitos segmentos ou para muitos modelos específicos, você vai ter que mudar, porque ele não para em pé. Só que como é que eu vou saber isso se eu não tenho ainda um regulamento, eu digo, especialmente no setor financeiro, que tem vários pontos ali a ser discutidos, né? Que precisa de um aprofundamento no entendimento para ver se isso vai estar no regulamento. Como, por exemplo, correspondente bancário. Se você não tem isso, como é que você navega para você ver se o seu modelo de negócio para em pé, se você vai ter que fazer alguma modificação e até um budget para você conseguir investir nisso, né? Porque vem uma obrigação aí para eles que é de você coletar esse imposto. Sim. E para mim, ainda assim, não temos as informações. Estamos agora caminhando para maio, não temos o regulamento, só sabemos que o split, por exemplo, que vai afetar elas, vai sair para 2027, de 1º de janeiro. E sabemos da questão da DERE, que é a obrigação acessória, que vai sair em 1º também de janeiro. Nem alíquota, a gente sabe. Nem alíquota. Então, assim, eu fico chocada que eu não vejo um movimento de empresários
que antigamente a gente via, né, empresários com uma bilha, etc., vindo em público e exigindo isso daí do governo. Porque, eu não sei se você lembra, todo mundo esperava que o regulamento saísse em dezembro, né? Sim. Depois, agora, em fevereiro. E eu lembro que eu tive num evento no ano passado e tinha um pessoal da Receita Federal que eles comentaram que o regulamento estava pronto 90%. Aí tem outra coisa que é, não temos a plataforma assistida ROC. Provavelmente o comitê gestor vai pegar a nossa tecnologia e tal. Não, de repente, agora, o comitê gestor tem uma outra plataforma. Sim. Então, essa falta de entendimento entre essa nova estrutura, ela está causando muito ruído também. E eu acho que você comentou um ponto marginal ali, que eu acho que é bem importante, que está acontecendo, é inegável, um hiato de lideranças empresariais dispostas a ir para o microfone, como a gente tinha o Abílio, como a gente tinha o Antônio Hermílio, exatamente. como era o Setúbal, exatamente. como era... até a Trajano, ela era mais ativa um Galó, nisso. a própria Trajano, né, enfim, vários outros exemplos que frequentemente iam, né, inclusive via Fiesp, via CNI, o Jorge Gerdau, né? Então, ou são empresários que já não estão mais aqui, ou já estão no conselho, ou nem no conselho estão mais, né? Que realmente tinham praticavam essa liderança para o empreendedorismo, e hoje acho que se perdeu um pouco isso. Se perdeu, sim. Eu vou falar outra coisa que me choca também, quando eu converso com conselheiros e alguns me falam, isso não chegou no conselho ainda, não está sendo discutido, e eu fico chocada, porque é maio. A gente está em maio. Como é que não chegou ainda? E eu estou falando de conselheiros de empresas grandes. Capital aberto. Exatamente. Então, isso me choca. Eu não sei se estamos matando o leão do dia ou se eu estou na negação ainda. Porque no Brasil tudo muda. E aí a gente tem que também dar um certo respiro, porque a reforma ia começar com efeitos, né, inclusive de cobrança e tal, 1º de janeiro, não era isso? Não, agora, veja bem, não vai ser mais isso. Isso. Vamos postergar. Então, eu não sei se é isso que faz com que os empresários que já têm uma função bastante difícil no Brasil, desafiadora, que é empreender, bem, isso aqui eu não preciso olhar agora. E eu fico entre a cruz e a espada, sabe assim? Porque eu só olho e falo, nossa, mas cadê essa liderança que você falou, né? Sim. Não existe. Não existe. É. E eu acho que falta isso, de uma cobrança. Governo, a gente precisa de respostas. E o próprio pragmatismo, o pragmatismo que se espera de uma área tributária, que você possa construir, por exemplo, dezembro de 25, a minha carga tributária funciona assim, tributos federais, estaduais, municipais, a minha margem é X, a minha carga tributária é Y, tá vendo? O que sobra aqui é o resto, é despesa, é serviço financeiro, etc. E lá na frente eu tenho um IF, porque eu não tenho alíquota ainda, então lá em janeiro de 33 eu tenho um IF dizendo que se for tanto é tanto, for tanto tal, e aí o comportamento dessa minha maquete vai ser Y. E a construção, né, essa ponte que passa por 26, 27, por exemplo, 27 sem PIS e COFINS, sem IPI. Eu falo de um setor em que o IPI é 0, em que PIS e COFINS tem base reduzida, em que em 29 vai começar a cair a alíquota de CMS. Então, fim dos benefícios fiscais. Então, se alguém pede, né, para a gente essa maquete, essa ponte com números ali para fazer um 5 years, infelizmente ainda é um exercício de futurologia. Na verdade, é um chute. Deixa eu pegar uma bola de cristal que hoje não trouxe. Amanhã eu trago. É um chute. Isso. Aí você fala assim, é um chute meio... Mas ainda assim é um chute. Que você, por exemplo, quando está tratando de multinacionais, para você explicar isso no exterior é muito complicado. Muito. E um outro ponto que eu percebo também, que a gente estava conversando anteriormente, são as consequências negociais da reforma tributária que não estão sendo colocadas, né? Então, eu escutei muito claramente que se a reforma não quebrar, né, o mercado, ela não vai ser uma reforma bem feita. E aí o sentido de que vamos ter agora, em vez de uma horizontalização, vamos ter o quê? Uma verticalização com especializações, né, de empresas. Tá, e como vai ser isso na questão de uma ajuda ao empresário que vai
ou vender o business unit, ou vai quebrar por conta de concorrência. Como é que vai ser isso? Eu também não tenho visto isso sendo foco de discussões. Sim. Porque a gente vai ter também uma questão social, né? E vamos também ter uma questão negocial. Porque você vender um business unit muitas vezes não é fácil. Então você vai ter o quê? Um M&A mais aquecido? Quanto tempo a gente vai demorar para conseguir que essas empresas mais especializadas se formem? Ou a gente vai começar a ter monopólios? Porque as empresas que já estão grandes no setor, né, se vai ser mantido apenas o core business, quem vai comprar essas outras business units das demais empresas que têm um ecossistema grande, mas o core delas é extremamente menor em relação a todas as outras business units que elas têm para poder manter o core business? Será que a gente vai ter um monopólio? Será que isso é bom economicamente falando? Então, e é engraçado, porque eu já participei de alguns painéis, né, que eu tô lá como uma tributarista e vem o economista. E eu sou, como você falou, a teoria do caos, e ele é o alecrim dourado. E é interessante como é a forma que eles abordam. O mercado se autorregula. Só que a gente, tributarista, sabe que lindo isso na economia, mas você tem toda uma burocracia que entrava negócios. Nem tudo é mão invisível. Né? Exatamente, isso aí. E uma falta, muitas vezes, de transparência nas informações. Não é à toa que a gente teve o quê? Não teve o regulamento que foi solto aí, um regulamento que saiu, né? Que estão dizendo que é o regulamento, que ninguém sabe se é ou não. Então, justamente por acho que essa falta seria muito melhor falar, pessoal, olha, vamos liberar isso, tal data, e de fato você receber esse regulamento, né? Então, eu acho que faltam ser discutidos outros pontos da reforma, como você bem colocou. Não é só a alíquota. Não. É uma reforma de negócio, uma reforma Total. de preço. Então, eu acho, é uma reforma que você tem que olhar o seu modelo de negócio. De logística, de distribuição, de produção. Exatamente. De onde está o cliente, onde está o fornecedor. E até quem é o seu cliente. Se faz sentido continuar com B2C ou B2B. E isso você precisa o quê? De um regulamento para te dar mais substância para você conseguir tomar todas essas decisões. Porque muitas vezes você pivotar um negócio não é da noite pro dia, não. Ou você colocar um negócio à venda. Não é da noite pro dia. A gente sabe que essas decisões negociais não são assim. E eu fico imaginando, por exemplo, você, né, que tá na cadeira de executivo, ter que explicar isso, seja para cliente internacional ou seja para matriz lá fora. Eu explico todos os dias. Aliás, especialmente na língua de Shakespeare, né? Então, assim, e se você perguntar, é mais difícil explicar em inglês ou em português? É muito mais difícil explicar em português. É muito mais difícil. Porque aqui você tem um público que, de alguma maneira, está habituado a esse ambiente, conhece a incerteza, conhece os riscos. O pragmatismo do europeu e do idioma inglês, ele não permite esses... Maybe, depende, let né? me see, entendeu? Ele começa a se irritar com isso, né? Então, existe aí uma gestão de expectativas. Sim. Pessoal, então, por exemplo, você deve imaginar que o meu chefe recebe 500 books e papers, né, de consultorias do mundo inteiro, e a gente tem um combinado. Ele falou, eu recebo, leio, mas eu só te provoco, eu nunca vou te provocar. Porque eu tenho plena consciência e confiança que você vai me dizer quando aquele assunto vai passar a ser importante. Porque ele diz o seguinte, eu vejo vários papers de consultoria que claramente estão querendo monetizar a reforma, em que é o caos, mas eu tenho a solução para isso. E aí ele falou assim, eu não fico preocupado, eu guardo na gaveta, porque eu sei que se aquilo ali for o caos, tu vai me trazer. Exato. Então, aqui... existe uma habilidade do executivo que é construir uma relação de confiança com a liderança, especialmente quando for lá fora, headquarters, né? De tal forma que o seu chefe não se preocupe com ruídos, porque ele sabe que o barulho mesmo quem traz é você. Exatamente, então você foi no ponto, que é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Quando você está num cargo de gestão executiva, e que eu acho que eu espero que tanto as consultorias quanto os escritórios percebam isso, é tudo sua pessoa, gente. Se você não tem essa relação de confiança com quem está fora do país, a sua vida fica insuportável. Sim. Porque toda hora vai vir alguém com uma interpretação diferente. Mas por que a gente tem isso? Cadê o regulamento? Isso. A gente agora também vive eu brinco que são webinars,
normativos, né? Sim. Porque a comunicação também está sendo por webinars. Então, eu entendo que a gente precisa se comunicar e hoje em dia a gente tem podcasts, tem webinars que ajudam na comunicação, inclusive visual. Mas a gente também precisa de documentos oficiais do governo. Fonte primária. Exatamente. Porque, por exemplo, saiu a informação da DERE. Entendo que a gente queria já levar para vocês uma informação. Mas vamos lá, a DERE ainda nem entrou no sistema. Eu não tenho um ato normativo que venha trazer a DERE. Isso começa a gerar um monte de barulho no próprio mercado. Sim. Aí a gente já teve a questão da financeira. Aí a pergunta é, vai acontecer a mesma coisa com a DERE? A DERE vai sair esse ano e você vai me obrigar a ter que fornecer dos meses anteriores de 2026? Que foi aquele rebuliço todo. E aí você começa a ter essas informações em pequenos nichos ou em webinars, mas não é um ato oficial. Então, não traz segurança jurídica. Eu acho que esse é o grande problema. Sim. A gente está vivendo um grande momento de insegurança jurídica no país. Sim. E de posicionamento do governo em relação a determinados temas. Verdade. Agora, você está comentando muito bem, Kali, do regulamentador, né? E daquilo que ele deveria ter feito, mas ainda não fez. Me assustou uma pesquisa que ano passado eu li, eu preenchi, né, e depois eu recebi ela concluída, da Thomson Reuters, que dava conta que 73% das empresas naquela época, estou falando de março, abril de 25, ainda não tinham feito absolutamente nada em relação à reforma tributária. Nas tuas andanças em eventos, eu te acompanho aí nas redes, em vários eventos, e nas tuas andanças profissionais, no atendimento a clientes, você acha que o número é esse? Ele já está um pouquinho melhor ou ele é pior do que isso? Olha, Augusto, ainda me surpreende. Eu acho que a gente ainda tem muitos dados que talvez venha de São Paulo. Mas, por exemplo, sou baiana, final do ano eu estive, né, em Salvador e tenho clientes lá. Parece que não existe reforma tributária. A gente não pode esquecer que o país ele é gigantesco. Sim. E que a gente tem áreas que não tem essa informação, que tem, por exemplo, São Paulo ou Sul, não tem, né? Então, quando eu falo de Nordeste, quando eu falo do Norte, essas informações não chegam, né, tão facilmente, nem nesses fóruns de discussões. Eu acredito que seja mais do que isso, tá? Sim. Acredito. Acredito até porque a gente já tem essa cultura do não se planejar, né? Acredito também porque muitas empresas de médio porte não têm um departamento de tax. Tem um quê? Um contador. Sim. Ou muitas têm o quê? Um contador externo. Que é a maioria. Que é a grande maioria. Né? E que eu acho, né, que por conta disso, não está fazendo o dever de casa, tá? Então, assim, quando eu pego as empresas grandes, como a gente falou, listadas e tal, ainda tem empresas que estão muito atrasadas, tá? Mas elas, de uma certa forma, começaram a fazer um trabalho de casa. Mas quando eu falo do grande bolo, que é os 97% do CNPJ do Brasil, eu tenho plena certeza das conversas que eu tenho que a maioria não começou a fazer nada. Não começou a olhar, que tá aquela situação. Não, quando bater, né? Quando a gente brinca, quando bater água na bunda, agora corte, né? Vai pedir o corte agora. Isso. Eu vou começar a me movimentar. Isso me assusta, tá? Mas eu concordo com você que existe um número e que para mim esse número é muito maior. Eu não tive acesso à pesquisa da Thomson, até se você puder me passar, eu agradeço. Mas eu não acho que são 73% não, tá? Vamos parar para pensar? A gente está tendo problema até das municipalidades que não aderiram ainda à nota fiscal. Sim. Você acha que o empresário vê que nem o município aderiu. Ele vai se movimentar? Imagina aquela cidadezinha lá no interior da Bahia. Não vai. Sim. Só que a gente também tem momentos que tem o quê? Empresas médias. A gente pode pensar até mesmo a parte do agro. Então, assim, é um país muito diverso. Isso é o que me preocupa até porque a gente tem uma reforma tributária muito tecnológica. E eu não vejo também ninguém falando sobre a infraestrutura de internet. Sim. Porque se tudo vai ser online, como vai acontecer quando eu tiver um split e não tiver internet funcionando? Como vai ser quando eu precisar ver minha apuração assistida e teve uma falha na internet, eu não consigo ver meu crédito? Bem na hora que eu vou lá ver o net, né, do imposto a pagar e do crédito que eu tenho. Como é que vai funcionar isso?
Então, você vê como essa reforma tributária, ela está mexendo em muito mais, ela está mexendo na infraestrutura, inclusive tecnológica, em termos de telecom do país. Totalmente. E a gente pensa que não, mas você pega, por exemplo, o sul do país, tem grandes empresas lá do agro que estão lá atuando. Né? Então, e acredito que tenha também, por exemplo, em Minas, até mesmo na Bahia. Como é que a gente faz com isso? Também não vejo essa discussão. Eu acho, sim, que nós temos as grandes empresas que têm líderes de techs antenados, assim como você, que já estão fazendo trabalho de casa, que talvez agora tenham parado e falado assim, não consigo fazer mais nada porque não tem um regulamento, né? Em compensação, temos sim empresas relativamente grandes e com operações, inclusive internacionais, que não começaram a fazer nada. Não, e esse é um ponto interessante que você acabou de tocar, que muitas vezes esse contribuinte antenado, como é o meu caso e como eu procuro tocar o projeto de reforma, você acaba sendo penalizado, como fomos no início do ano, por municípios que não tinham aderido e começou a bater na trave a minha nota fiscal ou nota do concessionário. E quem não tinha feito nada estava emitindo, normal. Vamos combinar no início do ano? Isso. Não foi dada a prorrogação? Exatamente. Você estava lá, estressou seu time. Gastei dinheiro. Final do ano, tudo para corrido. Final do ano, Isso. ainda teve a questão lá dos dividendos. Isso. Todo mundo com a dor de cabeça. Aí, de repente, a notícia, não vamos postergar. Isso. As penalidades não vão funcionar agora. Exatamente. Então, eu acho que, de fato, concordo com você. É penalizado aquele o bom. que foi atrás. Isso. Entendeu? O bom, exato. E aí você fica naquela também do tipo, tá, eu preciso fazer isso, já tô fazendo e tal, mas e aí? Vai começar mesmo no dia 1º? Vai postergar alguma coisa? Como é que fica isso? Quando você conversa com o Alecrim Dourado, tá tudo maravilhoso. É como se o contribuinte estivesse sempre esperando entre aspas, um refis, né? Não, É! vai vir alguma coisa. Não, vai vir alguma coisa. É por aí. E isso, para mim, que eu acho que desgasta a relação do fisco com o contribuinte. Embora eles tenham tentado com essa reforma, né, trazer, né, a, digamos, mais próxima à discussão, essa falta de informação e transparência gera essa insegurança jurídica. E a gente tem que lembrar que mesmo na reforma existem setores que se sentiram prejudicados, Sim. porque não foram lá, através de associações e etc., conversar com o governo para conseguir reduções, etc., e que agora estão vendo uma carga tributária não esperada. Too late. Exatamente. Então, o que eu posso dizer é a realidade Brasília, a realidade São Paulo, a realidade, inclusive até Curitiba, não é a realidade, ou até mesmo Rio de Janeiro, Minas, não é a realidade Brasil. É verdade. Então, assim, eu digo isso por uma experiência própria em Salvador. E de amigos que foram colegas de faculdade que me falam, ninguém fala de reforma tributária aqui. Oi? Sim. Eu levei um susto. Isso foi em dezembro, não tem tanto tempo assim. Eu também não acho que mudou. E aí, aquela velha história. Infelizmente, os departamentos de empresa, na parte do fiscal, não tem um advogado tributarista. Ele tem um contador. E a visão, você concorda comigo, é completamente diferente. Se eu pego um contador, muitas vezes, para interpretar tudo que saiu até agora, as L6, ele não vai conseguir, até mesmo porque não foi formado para isso, a profundeza dos riscos que tem ali ou das oportunidades. Mas olha, eu acho que os seus amigos da Bahia têm razão. Em dezembro, no Réveillon na Bahia, eu também farei de reforma tributária. Ainda mais em Trancoso, né? Ainda mais em Trancoso, Então, pois eu concordo com eles. Aqui ninguém fala de reforma tributária. Aqui que é o manicômio, você quer dizer, né? Exatamente. Então, gente, São Paulo, vamos lá, gente. Todo mundo vai passar o verão na Bahia, passa lá o ano novo, esquece que tem reforma tributária. Exatamente. Aí vira todo mundo Alecrim Dourado. Exatamente. Pelo menos por alguns dias, né? Sim. Sabe que eu nessa minha atividade como mentor, né, de vários executivos do Brasil todo, tenho hoje mais de 2, 3 centenas aí de executivos que eu mentoro, seja individualmente ou coletivamente. Ontem eu tive a oportunidade de atender uma advogada. Aliás, tem me chamado a atenção esse novo público que não foi intencional, mas está aparecendo um público que são advogados de escritórios que me procuram para entender o outro lado da mesa. Como eu faço para
para chamar a atenção de um executivo. Eu vejo que tem uma série de consultores e advogados concorrendo. Como que eu chamo a atenção de executivo? Então, esse tipo de pergunta aparece. Ontem, uma advogada que eu atendi aqui de São Paulo, ela me fez a seguinte pergunta: olha, eu atuo com contencioso administrativo, judicial, e eu queria saber se eu preciso me preocupar, porque eu já ouvi falar, já li em jornais que a minha atuação vai acabar depois de 33 e eu pago minhas contas. Então, assim, eu queria entender a tua visão sobre isso. Eu expliquei para ela: olha, veja, primeiro que tem uma transição. Depois, se tudo der certo e ninguém retificar nada, tem 5 anos que você ainda vai estar respondendo pelo atual setup tributário. Depois ainda tem uma curva de aprendizado. Sabe que não há registro, eu fiz essa pesquisa, não há registro de país que tenha passado por reforma tributária e que no curto prazo, 5, 10 anos após a reforma, não tenha aumentado seu contencioso. Pela incerteza, pelo aprendizado, sistemas, hermenêutica, entendimento. Com certeza. Então eu falei para ela, esses efeitos supostamente bons de que a simplicidade virá e que isso vai gerar oportunidade, nós estamos falando de 2040, 2045, se tudo der certo, né? Eu queria saber um pouco a tua visão sobre isso. Olha, eu ia perguntar se você também respondeu para ela que ia pegar a sua bola de cristal. Porque... Não, eu falei para ela que em 2045, possivelmente ela poderia me encontrar de Crocs na beira da praia. Entendi, já tá bom, já tá bom. Olha, eu concordo com você, eu acho que a gente tem ainda... eu vejo esse movimento do mercado, não, vai diminuir os times, né, e tal. Eu acho que tem esse período de transição em que muita coisa vai acontecer, né? A tendência, pelo que falam, é que você diminua o contencioso porque você já pagou, será? Someday maybe someday. List. Mas será? Eu acho que até lá tem tanta coisa para acontecer que quando você pensa, como você falou, não é só 7 anos. Você bota aí, como você falou, curva de aprendizado, bota aí uns 15, né? E outra coisa, você ainda tem contencioso administrativo, você ainda tem toda a parte que é do diretos, não é só o indiretos, né? Você tem TP, então você tem todas as outras questões do contencioso, tá? O que eu acho é que essa falta de informação gera, inclusive, até esse tipo de coisa no profissional do tax. Porque começa a se especular demais e, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, se acontecer a verticalização... É o meu caso, estou tentando virar influencer. Pois é, tá indo bem. E mentor, só escutei elogios. Só escutei elogios. O que acontece? Quando você pensa nisso, você vai ter também mais contribuintes, porque você vai verticalizar, se acontecer também, como ele falou, você tem inovação trazendo mais negócios. Então, acho que a gente tem que dar um respiro e olha como é uma questão de percepção. Para muitas outras pessoas, quem vai sair ganhando é o contencioso. Sim. Porque você vai ter tantas teses para você entrar. Isso é muito verdade. Então, mas o que acontece? Gera-se toda essa incerteza, porque cada um dando sua opinião com base em premissas. 220 milhões tributaristas, né? Exatamente. Então, acho que tem que ter um pouco de calma. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, especialmente se a gente tiver alguma mudança no governo, porque tem um fator político na reforma tributária muito forte. Uma vez conversando com a Daça Santana, que é consultora legislativa, ela estava numa palestra falando o seguinte, que a reforma tributária aconteceu porque naquele momento existia uma conjuntura de interesses que convergiam. Hoje essa conjuntura já não mais existe. Se perdeu o capital político, né? Exatamente. Isso implica em várias coisas, que é um ponto que eu estava trazendo antes com você. A minha preocupação é que a gente tem uma colcha de retalhos. Se é que a gente já não tem mais exceções do que regra geral. E esse ponto que você trouxe de preço de transferência, até de acordo com a pesquisa da KPMG de 2023, 80% do contencioso tributário do mundo é preço de transferência. E o Brasil está recém entrando nessa onda dos OCDE Guidelines. Então eu falei para ela, fique tranquila, você vai continuar pagando seus boletos. Exatamente. Em dia, né? Não vejo maiores problemas em relação a isso. A incerteza sempre vai haver, né? Existe contencioso no mundo todo.
A questão muito mais eu acho que o Brasil tende a começar a mudar o perfil do contencioso. Concordo. Quando você falava da curva de aprendizado, que eu falei 5, 10 anos de uma maneira absurdamente otimista e você me corrigiu de uma maneira muito acertada, quando você falou 15, é só a gente pegar PIS e COFINS. Exatamente. A Lei 10.637 de 2002, ela tem 24 anos, a gente até hoje está aprendendo que insumo. Isso aí. Então, quem é que diz que nós faremos melhor agora? Não, a gente tende a ficar de novo 15, 20 anos. Até porque a gente acabou de comentar, perdemos o capital político da reforma tributária. Sim. Né? Como é que fica isso? Então, eu acho que estamos passando por uma situação nunca passada antes, digamos assim, nessa geração ou em gerações inclusive mais velhas, né? Uhum. Então, não tem como a gente prever o que vai acontecer. O que a gente está vendo aqui temos que tomar um cuidado, especialmente nessa questão agora de eleição, porque alguns candidatos já estão dizendo que vão fazer alterações, e isso está sendo cabide eleitoral. Então, temos que ter cuidado com isso, que pode acontecer de fato. Pode acontecer de fato, talvez não uma emenda constitucional, mas alterações no próprio regulamento, né, por força política, pode acontecer. Mas acho que, antes de mais nada, precisamos ter parcimônia, né? Esse clima de histeria não ajuda ninguém. Eu acho que aqui, quando a gente fala do profissional de tax do futuro, é o que você comentou. O meu contencioso, ele é estratégico, porque esse é um movimento que as empresas já têm feito. Muitas vezes o contencioso estratégico fica o quê? Dentro de casa. Você não está nem mais passando para um provedor. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto que é muito interessante. Você está no contencioso, como foi o exemplo que você me deu, como a IA vai influenciar? Como a IA pode te ajudar a você ser um melhor profissional no contencioso? Sim. Eu acho que é melhor a gente se preocupar com isso e melhorar minhas habilidades como profissional do que eu estar pensando que o caos vai ser instaurado, que eu vou perder posição no mercado. Até a própria IA, tá? Eu não acho que vai acontecer, nossa, a IA substitui o homem. Não, a IA está vindo para cá, como a gente teve internet que veio e etc e tal, modificar o jogo, mas ainda assim ela vem como algo para nos ajudar. O trabalho operacional, ele vai fazer por nós? Vai, mas aquilo que você falou, eu preciso passar a me preocupar com o quê? Com o pensamento crítico. Isso. Que é de onde vem o quê? Você conseguir pegar as informações que você tem do direito contábil, financeiro, pessoas, e você conseguir transitar nesse universo e agregar o valor ao seu trabalho, independente de escritório, independente de empresa ou consultoria. Para mim, eu acho que esse é o maior ganho que a reforma tributária está trazendo para o profissional de tax. Com certeza. Vamos sair do juridiquês. Vamos entender modelo de negócio, vamos entender de economia. Né? Vamos entender até de política. Sim. Porque a gente viu todo esse movimento acontecer. E vamos nos preparar para ser o melhor profissional. Suits, como a gente brincou, né? Sim, suits. Porque eu acho que esse que é o profissional do tax do futuro. Não adianta mais ficar na sua casinha do eu só faço diretos, eu só faço indiretos, eu só faço TP. Você tem que pelo menos transitar. Ah, mas agora eu preciso saber tudo. Não, não é isso. Quando você começa a desenvolver essas outras habilidades, você vai começar a perceber como cada uma se conecta. Eu era só de diretos, International Tax, porque eu estava numa empresa e comecei a fazer reforma tributária. Hoje eu transito na reforma tributária. É uma curva de aprendizado. Isso não quer dizer que quem está no contencioso não pode aprender outras áreas. Pode e deve. Exatamente. Então você tem consultivo. E outra coisa, não existe também só área tributária para um profissional do contencioso. Concorda comigo? Sim. Então, em vez da gente estar nesse pânico, nesse aspecto, eu não sou da teoria do caos nem alecrim dourado. Mas eu sou otimista de olhar. Vamos tentar ver o copo meio cheio e ver o que é que eu estou podendo aprender. Sim. Com esse movimento. E o que eu vejo é muito interessante no sentido de que o profissional de tax ele tem que ser mais tecnológico, porque a tecnologia vai estar perto dele. Eu estou dizendo que você tem que se adaptar a usar o chat GPT o tempo todo, não necessariamente, mas em alguns momentos será interessante para você fazer isso. Você usar ferramentas de jurimetria, você usar provedores que tenham esse IA para revisão de contratos, muitas vezes sim. Então, eu acho que você começar a se adequar a essas novidades do mercado vai ser muito importante. Com certeza. E aquilo que a gente já comentou, essa parte negocial e de pessoas. Porque, para mim, o grande diferencial vai ser os relacionamentos no futuro. Isso, para mim, é muito claro. Com certeza.
Rememorando aqui, passamos pela primeira sessão do episódio, que foi trajetória. Depois passamos pela segunda sessão, que a gente teve uma sessão chamada Corte Seus Pulsos. Agora acabamos de falar da terceira sessão, que é Bola de Cristal. E agora eu queria perguntar quem é a Kaliane que não está no LinkedIn. Bem, a Kaliane que não está no LinkedIn. Você já percebeu que eu adoro falar, né? Sim. Então, adoro falar, adoro estar com meus amigos, adoro uma praia, porque eu sou uma boa baiana, né? Então, gosto muito. Eu sinto muita falta da praia, essa é a realidade, né? Acho que essa questão da natureza em São Paulo a gente acaba perdendo um pouco, né? Mas é uma cidade que também tem muitas oportunidades de conhecer pessoas interessantes. Adoro viajar. Tenho outros interesses além da reforma tributária, pode não parecer, mas tenho, né? Mas qual foi sua última viagem e qual será a próxima? A minha última viagem foi agora no Carnaval. Eu fui para Fátima, em Portugal. Fiquei encantadíssima. Adorei, assim, conhecer. Por mais que eu seja católica, eu não sabia a fundo, né, dos milagres lá de Fátima. Sim. Depois assisti até o filme que está no Prime, maravilhoso. E aí eu fiquei muito interessada porque uma amiga minha me deu outra dica, falando da futura viagem, para a França. Porque tem lá a Nossa Senhora Milagrosa, que também fez milagres, e tem a Santa Sara Cali. Inclusive eu não sabia, mas até o corpo da Santa Sara Cali está enterrado lá nesse próprio local. E aí, por conta da semelhança com o nome, eu achei bem interessante. E eu falei, não, agora eu quero ir na França para ir nesses locais, né? Porque são distintos. E também tem o Milagre de Lourdes, que é também de Nossa Senhora. Sim. Então eu achei super interessante, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Então é um assunto que eu também gosto de estudar, essa parte da espiritualidade. Então, para mim, são viagens hoje que me interessam, né? Assim como, por exemplo, uma ida para o Egito, é outro lugar que eu queria muito conhecer. Sim. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecimentos diversos, né? Então, às vezes eu paro, nossa, a gente tem que estudar agora a reforma tributária com tanta coisa interessante pra gente ler, né? Sim. Mas precisamos. Eu também gosto muito de idiomas, então eu parei meu espanhol, mas quero voltar. Eu falo fluente o inglês, né? Até morei lá e etc. Mas eu brinco que eu só aprendi a falar inglês de fato depois que eu fiz o OAB de Nova York. Sim. Que aquilo ali é o caos. Sim. Mas eu acho espanhol e francês 2 línguas maravilhosas. Sou bastante família, então adoro estar com amigos. Olha, a sua moral, que eu deixei todo mundo aqui. Sim. Tá todo mundo na minha casa, Perfeito, gente. Lá de Salvador, tá? Sim. E eu vim aqui porque ele falou, você vai pedir música do Fantástico. Exato. Mas assim, eu sou baiana, mas eu não sou Ivete Sangalo, então não Sim. tenho voz pra cantar. Então por isso que eu vim pra cá na mesma hora. Falei, não posso passar esse mico. Mas, assim, adoro uma festa, né? Essas festas que tem aqui em São Paulo, que eu brinco que é festa de largo, as festas de ruas, adoro. Sim. E gosto muito com meus amigos, cinema, artes, eu adoro. Acho que São Paulo também dá muito isso. Muito. Mas, assim, te falo que viajar é uma grande paixão. E ler, eu gosto muito de ler. Eu tenho na minha casa, quando você entra, eu tenho assim um estante. Eu nunca imaginei que meus livros seriam os enfeites. Mas aí a decoradora colocou eles de uma forma, eu adoro. E aí eu gosto muito de circular entre economia, capital. Então, assim, eu tenho essa coisa do poder da mente, eu também gosto muito. Pitacos culturais, eu queria te perguntar se você tem uma dica de livro ou de filme ou de... Nossa, olha, eu li, como eu te falei, de filme, esse último que eu assisti o Hamnet, que eu achei muito legal. Mas eu achei extremamente interessante esse filme de Fátima. Você foi no Mercador de Veneza aqui? Não. Não fui. Não fui. Eu gostei muito do filme Fátima, uma amiga... Nossa, eu chorei o filme inteiro, tá? Mas é porque a história ela é muito bonita, né? Até porque uma das crianças, que era esqueci o nome dela agora, meu Deus. A Lúcia, ela faleceu tem pouco tempo. Sim, faz alguns anos. E tem uma história interessante que é da Jacinta, que quando foram exumar o corpo dela, estava intacto. Então, essas coisas que a gente não consegue explicar com a lógica, eu acho extremamente interessante, né? E, coincidentemente, esses dias, como esses assuntos de liderança feminina e etc., e a gente está vendo todo esse ponto de feminicídios, são assuntos que têm me interessado bastante, que acabam sendo comportamentos, né, humanos. E a gente está vendo um retrocesso nessa questão, né, dos avanços dos direitos das minorias. Eu não coloco só mulheres aqui, como coloco também negros. E eu até postei no meu Instagram, um comentário da Maria Homem, eu gosto muito de seguir ela, e que ela indica o livro Coisa de Menino. Ela é maravilhosa. Exatamente, que foi do ex-marido dela, junto com ela, que escreveram. E ela também, e aí também tem Coisa de Menina, que vai falar do feminino, da maternidade, assim como o Coisa do Menino vai falar dos homens, da paternidade. E eu acabei de comprar os dois no Amazon. Que legal. Então tá aí
indicado. Tem um outro que eu tô lendo que eu amando, mas reforma tributária não dá pra gente, né? Que é muito de negócios, que chama Rebeldes Têm Asas. Eu amo. Não é maravilhoso? Eu amo. O Rony. Esse o Rony. livro, pra mim, Sim. e assim... Eu amo o Rony, na verdade. Inclusive, fantástico. É o seguinte, eu quero fazer uma declaração aqui em público. Sabe que eu até parei um pouco de comprar na reserva depois que ele vendeu. Nossa, mas Porque mudou completamente. Né? Mudou completamente. Eu era apaixonado pela reserva, mas assim, perdeu o encanto. Tanto quanto a Osklen agora recuperou com o Oscar voltando. Eu amo o Rony. Mas você sabe o que eu acho que é engraçado? Porque assim, ó, a gente precisa de uma certa rebeldia, né? No mundo e na vida. Porque a rebeldia é aquela coisa que eu não concordo com o status quo, no sentido de que eu quero melhorá-lo, não é só criticá-lo, né? Eu acho que o Rony traz muito isso, ele tá fazendo um papel sensacional no Instagram. A história do pai dele, ó, essa é uma dica. Quem puder, siga e veja a história do pai dele, porque é sensacional. Sim. E esse livro, para mim, ele é muito legal, porque até pega um pouco a sua questão aqui de como você começa o podcast. Como a trajetória de vida, que seja de pais, avós, vai influenciando a sua vida de forma que a gente nem percebe. Então ele conta muito isso. Muito. E como... Aquela história que ele conta do... Não sei se tu já chegou nessa parte que ele conta que ele nunca revelou para os filhos dele quanto que ele ganhava. Cheguei já. É muito linda essa história. Sensacional. Né? O papel que ele coloca da mulher dele, a influência dos avós, dos pais. Nossa, o que eu achei legal é como começou a reserva. Tava eu com mais 2 amigos, a gente percebeu que todo mundo na praia só usava a mesma bermuda. Isso. E todo o histórico. E aí a gente começa a ver como é o empreender, né? Ele não é só quando você vê o Mark Zuckerberg lá em cima. Todo mundo começa de baixo, todo mundo começa numa garagem. Muito. E o que eu muito legal, que pega também com o que a gente conversou aqui, pessoas. Você percebeu como o entorno dele ajudou? Sim. Contatos do pai, a ajuda do pai. E o que eu achei mais legal, você vê que quando a pessoa ela empreende com um propósito a mais, o negócio cresce. Porque ele fez o quê? Em vez de colocar, como ele fala, centralizar no produto, ele centralizou nas pessoas. E é muito engraçado isso, porque é verdade. O homem chega no shopping, ele foi 5 minutos a quer ir embora. Então, não, a gente tinha lá o quê? Uma cerveja. Cerveja. O rapaz que trabalha na reserva ali, que te atende, muito mais seu parça, seu brother, do que para você comprar. E você vai voltar lá, que é a fidelização. Isso. E aí, quando os seus mentorados te perguntarem como chega, né, no cliente, tá aí, um excelente livro para ler. Muito. É tudo sobre pessoas. Tudo. E aí você começa até historiazinha de como como foi feito, né, o pica-pau. Tudo isso é muito interessante. E os outros negócios que foram Mini. Nossa. Né? Assim, toda a parte social. A hamburgueria, né? Como aquele espaço. E tem um pouco, na verdade, acho que na verdade um pouco não, bastante, da cultura judaica, né? Que é essa história de que eu primeiro dou para depois eu receber. E eu acho que se a gente tivesse no Brasil essa mentalidade, em termos de negócios, em termos de, inclusive, como mundo, a gente teria muito melhor, uma educação melhor, pessoas melhores, né, oportunidades, inclusive, para pessoas que não conseguem, né, ter tão fácil. E quando você vê o que o cara fez, e de fato concordo com você, a reserva perdeu aquela... Perdeu. Sabe que eu tenho 2 historinhas da reserva que são muito legais. Uma vez eu comprei uma mochila, que a mochila deles é garantia perpétua. Eu tenho 2 mochilas, uma de couro, que é a que eu uso, e eu tinha uma outra... que as 2 têm garantia perpétua. E essa que interessante, outra, essa parte eu não sabia. E essa outra, o fecho começou a desgastar o tecido e aí ficou feio. Eu levei na loja, aí eu falei, poxa, olha o que está acontecendo. E a Giovana com D, que me atende lá na reserva, ela falou, não, Augusto, como é que você prefere fazer? Tem algum lugar onde possa colocar as tuas coisas para eu te dar uma nova, ou tu quer em casa? Eu falei, não, tranquilo, eu venho final de semana, mas vamos trocar? Ela assim, não, a garantia é perpétua, nós vamos trocar. Aí fui lá no sábado, ela trocou, e aí aconteceu de novo. Aí eu voltei, ela falou assim, Augusto, falha minha, isso aqui foi um erro de projeto, te peço desculpa, tu pode escolher o que tu quiser aqui. Tu já comprou uma outra mochila? Eu falei, comprei uma de cor, tá? Não,
então essa aqui eu realmente não vou vender para você mais. Olha que interessante. Então, e essa foi uma historinha. Uma outra é que eles... Bom, a Giovana tem meu WhatsApp, ela me manda roupa em casa, e aí eu escolho o que eu quero, aí eu devolvo o que eu não quero. Faz tempo até que eu não faço isso, porque eu perdi um pouquinho do encanto. Mas assim, e sem contar o cheiro. Eu adoro entrar na reserva, eu comprei um cheirinho deles para botar em casa, até assim, acho lindo, né? Então, você sabe que é engraçado, porque esse livro, Rebelde Tem Asas, eu estava em Salvador no final do ano, e eu fui comprar os presentes de Natal. E eu sempre gosto de comprar para meu pai reserva, porque eu acho mais arejado, livre, mais, né? E combina muito. Rio de Janeiro e cultura Rio de Janeiro e cultura Bahia, são muito ligadas. E eu tava lá, e como você mesmo falou, né? O pessoal de lá atende a gente super bem. Muito. Eu olhei do lado, tinha esse livro. Eu falei, é para venda? Só tinha um. Aí eu falei, não, vou comprar. E eu concordo com você que ela perdeu um pouquinho Perdeu. Mas ainda assim, em termos de lojas masculinas, ainda é um expoente para se olhar. Junto com a Osklen ali, é o que quando eu tô na praia, é o que eu costumo trajar, assim, eu acho muito. E sem contar a qualidade, né? Então, sim. São roupas que não se acabam, assim, de tão Teve boas. uma que eu achei o máximo, que tava um amigo meu usando. Aliás, já teve aqui, eu acho, o Ricardo Zobarão, marido da Juliana Zobarão. Sim. Era o Zeca Pagodinho, segurando a cerveja, assim, influencer. Sim. Eu achei o máximo. Sim, e ele assim até, inclusive, né? Você gosta dele achei o máximo. Essa irreverência, digamos assim, que a gente precisa pra vida, né? Sim. Então, essa rebeldia que eu chamo, achei demais. Esse é outro livro que eu gosto muito. Eu tenho uma do Einstein, que é assim, tamo aí na relatividade. Pô, essa é boa também, hein? Essa é muito boa. Então, essas são minhas dicas. Mas, assim, um lugar que eu fui, que eu amei também, foi Tailândia. E eu também fui pra Laos, que eu achei demais. Eu adoro a Ásia, né? Eu gosto muito da cultura asiática. Então, essa também são outras viagens que eu sempre gosto de viajar para lugar exótico. Minha família brinca comigo, tá? Então eu escolho Vietnã, que legal, Camboja, Tailândia. Então, assim, eu gosto bastante. Agora eu tô brincando, não. Agora dá para ir pra Europa, porque agora que é um interesse maior de passar meu dia em museus. Mas antes eu gostava muito da questão da natureza, do mato, né? Sim. Então, de estar junto da natureza. Mas eu fui, né, agora para Portugal. Fui no inverno, foi muito legal também. Saí do carnaval e fui pra lá, então a temperatura estava amena. Eu também gosto de um pouquinho de friozinho. E eu fiquei encantada com Fátima. Realmente é um lugar que te traz para uma reflexão sobre a vida. E aí eu coloquei agora como meta que todo carnaval eu vou fugir para Fátima, para Portugal, ali que tem lugares muito bonitos, né? Você aluga um carro ali e vai. E eu gostei muito da experiência de ir para lá. Bom. Eu fui para Lisboa ano passado não, 24. Mas eu fui no verão. E foi uma delícia, assim. Passei um final de semana. Eu estava, na verdade, em Gotemburgo. E eu fui passar o final de semana em Lisboa. E depois eu voltei para Gotemburgo, por Estocolmo. Daí peguei um trem para Gotemburgo. Eu adoro aquilo lá tudo. E eu vou falar uma coisa para você interessante, né? Eu já tinha ido para Lisboa. Antes eu fiquei em Lisboa, peguei o carro, fui e fui viajando para outros lugares. Esse ano eu tinha uma sensação que eles estão mais afetuosos com brasileiros. Ah, é? Achei. E aí uma amiga minha mora lá e me falou que é porque tá vindo muito indiano. E os indianos estão bagunçando. Especialmente com essa questão feminina, né? Da abordagem com as mulheres na rua. E aí eu acho que fizeram um comparativo com os brasileiros, sabe? Nós viramos os malvados favoritos. Total. Sabe por que eu achei estranho? Porque eu fui alugar o carro e quem disse que na pressa eu perguntei como é que eu abria aquela portinha para colocar combustível. E tô eu desesperada, tentando ver. E aí um português e uma portuguesa vieram oferecer ajuda para mim. Isso não existia antes. Não existia. Então, assim, parei o posto de gasolina, porque todo mundo tentava, e depois a gente olhou no canto e tinha aquele botãozinho, né? Banco, exatamente. Mas isso é uma coisa que eu fiquei feliz, tá? Porque muitas vezes eu evitava ir muito para Portugal, porque eu achava eles muito, assim, carrancudos, né? Muitas vezes até grosseiros. Lógico, tem aquele jeito literal deles, mas eu percebi eles mais afetuosos dessa vez. E a comida é fantástica, né? Não, fantástico. Maravilhoso. Nossa, eu acho que eu comi bacalhau quase todos os dias. Também. Muito bons, muito bons. Então, assim, pra mim foi uma viagem muito bacana. Pastel Santa Clara também.
Também. E muito cultural, né? Muito. Né, você vai, é muito cultural. Eu fico brincando que ali não tem como, né? Uma criança que nasce ali não ser uma criança lúdica, né? Sim. Sabe que eu trouxe uma pequena carga de azulejos de lá, né? Que eu Uma pequena carga. Me custou alguns euros, né? Enfim, mas são lindos, né? Lindos, são muito bonitos, né? E assim, aqui é diferente. Não, você vai levar a criança para Ibirapuera. Não, você vai levar a criança para ver um castelo. Isso. Né? Um São medieval. Jorge, Exatamente. Então, é bem interessante como você pega essa mistura cultural, né? Que quando a gente compara como as nossas crianças estão sendo criadas. Porque quando eu pego, por exemplo, essa questão toda cultural de São Paulo, eu comparo com Salvador, nem se compara, né? Mas, assim, viajar sempre para mim, ainda mais a gente que está nesse momento muito intenso, para mim, dar o passaporte é um momento que parece que eu falo assim, resetei, deixei para lá. Só que dessa vez, o que foi que eu fiz? Não vou mentir, tá? Para minha saúde mental, conselho, peguei todos os grupos de Tex, no arquivei. Sim. Fiz isso. Sim. Porque a gente tá num nível de ansiedade, né, e tal. Então, se sai uma coisa, você acha que sai outra, enfim. Faça isso. Fiz isso que eu precisava, fiquei 10 dias fora, eu precisava. Essa foi a sua melhor dica cultural de todas. As outras foram sensacionais, mas essa é a melhor de todas. Fala a verdade, você fazia isso, mas você nunca teve coragem de falar, né? Nunca falei, agora tá liberado isso. Não, mas pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão você fica o tempo todo... E aquilo vai gerando ansiedade. Muito. Vai gerando ansiedade. Eu tô perdendo, né? Que eu tô perdendo, eu preciso ler isso aqui. Exatamente. Não. Então, assim, não dá. Eu cheguei, coloquei, eu precisava de fato descansar, porque dezembro foi brutal para a maioria dos tributaristas, né? Juntou já o cansaço do ano. E eu precisava dar um reset. Fizeste muito bem. Não, fiz isso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí tomei muito vinho, comi bem, voltei zerada. Sensacional. Querida, eu só posso te agradecer com toda a minha gratidão, tua presença aqui. Agora tu tá liberada para ir pro aniversário do... Qual é o nome do teu irmão? Marcelo. Marcelo, um abração, parabéns, tá liberada a moça aqui. Gravou um episódio sensacional, ó, obrigado pela liberação. Muito obrigada, Augusto. Bom. Olha, quando você me falou que eu ia ter que cantar, eu escolhi música no Fantástico, minha veia artística baiana falou assim, cara, eu não nasci Ivete Sangalo. Sim. Até porque eu vou falar uma coisa pra você, que eu sempre brinco. Na minha próxima encarnação por ser baiana, eu só quero trabalhar com entretenimento. Sim. Não quero mais vir pra resolver BO. Mas você foi uma exceção, né? Porque realmente os melhores estão lá, com toda certeza. Pois é, mas meu pai e minha mãe... Da arte também. Pois é, eles resolveram... E vamos investir na intelectualidade. Da próxima vez, vamos no entretenimento. Sim. Todo mundo vai rir. Aí a gente já chega como cavaleiro do apocalipse, né? Ainda mais nesse momento de reforma tributária. Com certeza. Mas, querido, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. Me sinto muito honrada de ter sido convidada aqui para contar a minha história, contar os meus pensamentos e dividir com o público. E parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito legal. E você já está convidado para o nosso podcast, né? Que é o Reforma Tributária Split Payments Talks. Quando você estiver aqui, vamos gravar. Vamos gravar, com toda certeza. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Lisonjeado com as tuas palavras. E olha, a dona Caliane veio aqui num sábado, no dia do aniversário do irmão, para gravar um episódio. Você não vai dar uma curtida, você não vai habilitar as notificações. É um absurdo isso. É absurdo. É um absurdo, eu não preciso de seguidor assim. Então, curta lá o episódio. Você sabe que eu estou nas redes sociais, no Instagram, como Augusto Flores Oficial. Esse conteúdo vai para lá, alguns cortes vão para lá. No LinkedIn eu continuo como Augusto Flores de Flores. Sabe que eu sou Augusto Flores Oficial, empreendedor de educação no Instagram. Eu sou executivo do LinkedIn. Dá para você curtir os dois lá. O meu website é augustoflores.com.br ou mtxeduca.com.br. Augusto, e a sua mentoria? Vai muito bem, obrigado. 41 99569 3841. Mentoria individual, mentoria coletiva, clube de leitura. Trata lá comigo, trata com a minha turma. A Cris vai te atender com o maior carinho. Os meus livros, tanto Cartas quanto Manicômio, na editora Viseu ou também na Amazon. E isso aqui só acontece porque eu tenho empreendedores desse país que acreditam nesse projeto de entregar conteúdo gratuito para você. Então, meu obrigado para Bravo, que é uma Textec que atende há mais de 10 anos, 10 mil CNPJs. Manda um e-mail, manicomiotributário@bravocorp.com.br. Peça um diagnóstico de reforma, peça um outsourcing de contabilidade, de tax, fala com a turma lá. Tem um QR Code em algum lugar, você mira o QR Code, tem uma landing page da Bravo. Eles vão ficar muito felizes em te atender. E a Ávula Registro de Marca,
através da qual eu registrei todas as minhas marcas, Manicômio Tributário, Augusto Flores, MTX, tudo com a Ávila. A Ávila você manda lá um e-mail, marcas@avula.com.br. Muito obrigado.